Você já chegou num ponto em que olhou para tudo que estava carregando e pensou: eu não aguento mais? Não como figura de linguagem, de verdade. Aquele ponto em que o corpo está exausto, o coração está pesado, a fé está no limite, e uma voz muito honesta por dentro diz: eu não tenho mais forças para continuar carregando isso. Talvez você esteja nesse ponto agora. Ou talvez já tenha estado nele e ainda carregue as marcas do que custou atravessar. A conta que não fecha e o salário que não chega. O filho que tomou um caminho que parte o coração. O casamento que está mais pesado do que bonito. A saúde que não voltou ao que era. O luto que ninguém vê porque a vida continua e o mundo não para. O cansaço de rezar pela mesma coisa há tanto tempo sem ver mudança. E em algum momento, no meio de tudo isso, a fé começa a pesar também, porque carregar a dor já é difícil. Carregar a dor e ainda tentar ter fé ao mesmo tempo é mais do que muita gente consegue. Se você conhece essa sensação, eu preciso que você ouça o que vou dizer agora com toda a atenção do seu coração. Quando você não aguenta mais, Deus ainda aguenta por você. Ele não está esperando que você se recomponha para agir. Ele age exatamente quando você não tem mais nada para oferecer. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa palavra já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão no limite e precisam saber que Deus ainda aguenta por elas. E se você ainda não é inscrita no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem porque ela foi preparada especialmente para você. Existe um entendimento equivocado sobre a fé que causa muito sofrimento desnecessário. É a ideia de que Deus age na proporção das nossas forças. De que quanto mais forte você estiver, mais Ele pode fazer. De que a fé que funciona é a fé robusta, confiante, sem dúvida, sem tremor. E quando a pessoa chega ao limite, quando as forças acabam, quando a fé está tão fraca que mal consegue sustentar a si mesma, ela conclui que Deus também parou, que foi longe demais, que perdeu a proteção divina por não estar conseguindo manter a fé no nível adequado. Mas essa conclusão não tem nenhuma base na palavra de Deus. O que a Bíblia mostra repetidamente é exatamente o oposto. É que Deus é mais presente, mais ativo, mais poderoso exatamente nos momentos em que o ser humano chegou ao seu limite. Porque é nesse limite que o espaço para a intervenção divina fica mais visível. Quando as suas forças estão no máximo, é mais difícil distinguir o que é você e o que é Deus. Mas quando as suas forças acabam e algo continua te sustentando, só pode ser Ele. O apóstolo Paulo descobriu isso da forma mais dolorosa possível e escreveu: quando sou fraco, então sou forte, não apesar da fraqueza. Na fraqueza, o limite não é onde Deus para. É onde ele se torna mais visível. Existe algo que acontece espiritualmente quando uma pessoa chega ao fim de si mesma, que é ao mesmo tempo devastador e transformador. É devastador porque dói, porque expõe o quanto a gente havia construído sobre as próprias forças sem perceber, porque revela o quanto a gente dependia de si mesma quando achava que dependia de Deus. Mas é transformador porque é nesse ponto que a dependência real de Deus começa, não a dependência teológica que a gente declara nos momentos de abundância. A dependência visceral, real, de quem sabe que se Deus não agir, não tem saída. E essa dependência é exatamente o solo onde os maiores milagres crescem. A Bíblia está cheia de histórias que começam com alguém chegando ao fim de si mesmo. Moisés no deserto depois de fugir do Egito. Elias debaixo da árvore no deserto pedindo para morrer. Pedro afundando nas águas depois de tirar os olhos de Jesus. A viúva com o pequeníssimo pote de azeite. O pai do filho pródigo que havia perdido tudo o que havia planejado para a família. Em todos esses momentos, o ponto de chegada ao limite,
foi o ponto de partida do milagre. Deus não esperou que essas pessoas se recompusessem. Ele entrou no limite. Ele desceu até onde elas estavam e fez o que só Ele pode fazer quando a gente finalmente para de tentar fazer sozinho. Antes de continuar, eu preciso parar aqui por um segundo, porque se você chegou até esse momento do vídeo, eu sei que essa palavra está tocando algo muito real dentro de você. E eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve uma única palavra: sustenta. Escreve sustenta como uma oração de uma palavra, como um pedido direto a Deus de que Ele sustente o que você não está mais conseguindo sustentar sozinha. Escreve sustenta e depois volta aqui, porque o melhor dessa mensagem ainda está por vir. E Deus está ouvindo cada palavra que você escreve. Jesus fez um convite que precisa ser lido com cuidado, porque ele é mais radical do que parece na primeira leitura. Ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas." Repara em duas coisas nesse convite. Primeira, ele foi dirigido aos cansados e sobrecarregados, não aos que estão bem, não aos que têm tudo sob controle, aos que estão no limite, aos que chegaram ao ponto em que eu não aguento mais. Esse é o público-alvo do convite de Jesus. Segunda, ele não disse: "Vinde a mim e eu vos darei mais força para carregar o mesmo peso." Ele disse: "Eu vos aliviarei." Aliviar significa tirar o peso, não te dar mais músculos para carregar o mesmo, tirar o que está pesado demais. E depois ele fala do jugo dele. Um jugo é um instrumento de trabalho, mas o jugo de Jesus é leve, porque nele você não carrega sozinha, você carrega ao lado dele. E quando você está ao lado de quem é todo-poderoso, o peso que parecia impossível se torna suportável. Não porque você ficou mais forte, mas porque quem está carregando junto é infinitamente mais forte do que tudo que pesa sobre você. E pensa também em Pedro caminhando sobre as águas. Jesus havia mandado os discípulos atravessar o mar enquanto ele ficava na montanha orando. E de madrugada, no meio de uma tempestade, Jesus veio caminhando sobre as águas em direção ao barco. E Pedro, com aquela ousadia característica, pediu para ir ao encontro de Jesus sobre as águas. Jesus disse: "Vem." E Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. E funcionou. Enquanto os olhos estavam em Jesus, funcionou. Mas a Bíblia diz que quando Pedro viu o vento forte, teve medo. E começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me." E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente. Não depois que Pedro se acalmou. Não depois que Pedro recuperou a fé. No momento do grito de socorro. No momento do "não aguento mais." No momento em que as forças acabaram e a única coisa que saiu foi um grito por socorro. Jesus estava tão próximo que só precisou estender a mão. E ele está tão próximo de você agora que só precisa de um grito. De um sustenta nos comentários. De um Senhor, eu não aguento mais, salva-me. E a mão dele vai estar lá, imediatamente, porque ele nunca ficou longe o suficiente para não ouvir. Então eu quero falar diretamente com você que está no limite agora. Você que acorda e já está cansada antes de o dia começar. Você que está carregando um peso que ficou grande demais para uma pessoa só. Você que está tentando manter a fé, mas está honestamente sem saber se consegue por mais tempo. Você que às vezes pensa que seria mais fácil se você simplesmente parasse. Eu preciso te dizer algumas verdades importantes hoje. Primeira, chegar ao limite não é falha de fé, é humanidade. Elias chegou ao limite, Pedro chegou ao limite, e Deus não os abandonou no limite. Segunda, você não precisa se recompor antes de pedir ajuda. Você pode gritar no meio do afundamento. Pode ser como Elias debaixo da árvore. Pode ser como Pedro no momento do "não aguento mais." E a resposta de Deus vai ser a mesma. A mão estendida. O anjo com comida.
O cuidado que vem antes da cobrança. Terceira, o que você não consegue mais carregar, Deus carrega. Não vai exigir que você recupere as forças antes de agir. Ele age na sua fraqueza. Ele é o Deus que sustenta o que você não consegue mais sustentar. E Ele está sustentando você agora, mesmo que você não consiga sentir isso. A prova é que você ainda está aqui, ainda está de pé, ainda está ouvindo essa palavra. Algo te sustentou até aqui, e esse algo é Ele. E agora eu quero que a gente faça algo juntos, que vai além das palavras. Porque às vezes, quando estamos no limite, as palavras de encorajamento chegam, mas não alcançam o lugar mais fundo onde a exaustão está. E é exatamente para esse lugar que a oração vai. A oração não é um ritual para quem está bem. É o grito de socorro de quem está afundando. É o levanta e come que o anjo trouxe para Elias. É o Senhor, salva-me de Pedro no meio das águas. Você não precisa ter uma oração bonita, não precisa ter palavras organizadas. Pode chegar como está, exausta, sem forças, com o coração pesado, e simplesmente dizer: Senhor, eu não aguento mais, sustenta. Fecha os olhos agora, coloca a mão no peito, respira fundo, bem devagar, e pensa naquilo que está pesado demais, naquilo que você não está mais conseguindo carregar. E agora, com as mãos abertas, entrega esse peso para Deus. Porque as mãos abertas recebem o que as mãos fechadas nunca conseguiriam. E o Deus que estendeu a mão para Pedro está estendendo a mão para você agora. Senhor meu Deus, meu Pai e o meu sustentador, eu venho diante de Ti agora em favor dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o nome dela. O Senhor conhece o limite em que ela está. Não o limite que ela mostra para as pessoas. O limite real. O ponto em que ela chegou onde as forças estão no fim e a fé está tremendo. O Senhor conhece o peso específico que está sobre essa vida. As contas, os filhos, o casamento, a saúde, o luto, o cansaço acumulado de tantas fases difíceis, uma depois da outra, sem descanso suficiente entre elas. O Senhor viu cada dia dessa fase. Cada manhã em que ela acordou já cansada. Cada noite em que foi dormir sem ter conseguido resolver o que precisava ser resolvido. Cada momento em que sorriu para os outros enquanto estava despedaçando por dentro. Pai, essa pessoa chegou diante de Ti hoje não com uma fé robusta e confiante. Veio com o que restou, com os cacos, com o pouco que sobrou depois de tanto. E o Senhor recebe exatamente isso. Assim como recebeu Elias debaixo da árvore. Assim como estendeu a mão para Pedro no momento do afundamento. Senhor, eu te peço que tu sustentes agora o que essa pessoa não está mais conseguindo sustentar. Que tu carregues o que ficou pesado demais para ela carregar sozinha. Quebra agora todo o espírito de esgotamento que está sobre essa vida. Quebra o peso que ficou grande demais. Quebra a exaustão que está consumindo as forças que deveriam ser para viver. Quebra a sensação de que não tem mais saída, de que as forças acabaram para sempre, de que esse é o estado definitivo. Que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, assim como mandaste um anjo tocar em Elias e dizer levanta e come, porque o caminho é longo demais para as tuas forças, eu declaro que o Senhor está tocando essa pessoa agora. Que tu trazes o alimento espiritual que ela precisa para o próximo trecho. Que tu renovavas as forças que ela não tem mais na própria reserva. Que tu sustentavas o que ela não consegue mais sustentar. Assim como Pedro gritou, Senhor, salva-me, e tu estendeste a mão imediatamente, eu declaro que a mão do Senhor está estendida para essa pessoa agora. Que ela não vai afundar. Que ela vai ser segurada. Que o limite que ela chegou não é o fim da história dela. É o ponto em que a tua mão fica mais visível. Renova essa fé que está fraca, Pai. Não exige dela o que ela não tem agora. Dá a ela o que ela precisa para o próximo passo. Só o próximo passo. E depois o seguinte, um de cada vez. Espírito Santo, visita agora esse lugar onde essa pessoa está. Entra nesse quarto, nessa casa, nesse carro. Entra nesse limite.
Entra nesse esgotamento, entra nesse ponto em que as forças acabaram e faz o que só o Senhor sabe fazer. Sustenta, renova, levanta. Que essa pessoa sinta agora que não está sozinha no limite, que a mão de Deus está estendida, que o anjo chegou com comida, e o Senhor não está esperando ela se recompor para agir. Ele está agindo agora, nesse exato momento, nesse limite, nessa fraqueza, porque quando ela é fraca, ele é forte. Fortalece essa fé que está tremendo. Dá a ela forças para o próximo passo, só o próximo, porque um passo de cada vez, sustentado por ti, é suficiente para chegar onde o Senhor quer levar. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora repete comigo do fundo do seu coração. Deus ainda aguenta por mim. Quando eu não tenho mais forças, Ele tem. Quando eu não consigo mais carregar, Ele carrega. A mão dele está estendida e eu não vou afundar, porque Ele me sustenta, porque Ele é fiel, porque Ele nunca chegou ao limite. E enquanto Ele existir, eu tenho sustento. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você se reconheceu nesse lugar de limite em que as forças acabaram e a fé está tremendo, escreve nos comentários. Deus ainda aguenta por mim. Escreve como uma declaração de fé no meio da exaustão, como uma escolha de confiar que Ele sustenta o que você não consegue mais. Escreve para que outras pessoas que também estão no limite vejam e saibam que não estão sozinhas, que o Deus que sustentou você está sustentando elas também. E se você conhece alguém que está nesse ponto agora, alguém que está no limite, que está pensando que não aguenta mais, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Não espera. Pode ser exatamente a palavra que ela precisava para não desistir antes de sentir a mão de Deus. Se você ainda não é inscrita no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova mensagem de fé esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa palavra para mais pessoas que estão no limite e precisam saber que Deus ainda aguenta por elas. E lembra sempre, quando você não aguenta mais, Ele ainda aguenta. A mão dele está estendida e ela nunca vai largar a sua. Que Deus te sustente e te renove completamente hoje. Até o próximo vídeo. Fique em paz.